Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã e peço aos irmãos, às irmãs que venham se inscrever no canal, venham compartilhar, deixe seu like. E eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra em Josué, que diz assim, Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui então é uma promessa então de Deus a Josué, uma promessa de prosperidade, né? Em tudo aquilo que Josué fosse tocar, né, ele seria próspero. Então após a morte, né, então de Moisés, né, Josué, ele era ajudante então de Moisés. Ali então Deus separa então, né, ou escolhe então Josué para continuar então a levar o seu povo, o povo de Israel, a atravessar o Rio Jordão. Então aqui Deus ele já faz uma promessa a Josué, dizendo a ele, né, seja forte, seja corajoso, né? E também Deus ele fala então para Josué, né, que para que ele venha então meditar nas leis deste livro, né, que seria então as leis que Moisés escreveu, e sendo que essas leis então ela é válida para aquela época e ela é válida também para os dias de hoje, porque em toda a Bíblia então nós encontramos leis de Moisés, né? Então aqui Deus está dizendo para Josué para que ele não venha se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, que ele venha então meditar, né, nas leis do livro, né, que é a nossa Bíblia nos dias de hoje, né? Então para que ele venha a continuar firme nas promessas do Senhor, né? Então ele diz para ele que para que ele venha continuar então firme nas promessas, né? Porque eles seria bem sucedido em todo o caminho então que Josué fosse, ele seria bem sucedido. Essa é uma das maiores promessas então que Deus faz como para a prosperidade. Para que nós sejamos prósperos, nós devemos então, né, meditar na palavra de Deus, nós devemos então obedecer os mandamentos de Deus, e assim então vem a promessa de Deus, né, nos dizendo que nós seremos prósperos, que nós seremos bem-sucedidos em todo o caminho que nós andarmos. Então Deus, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? E é nele que nós confiamos, é ele que nós cremos, que nós temos toda a nossa confiança, né? Que os dias vão melhorar, né? Que ele vai nos consolar nos momentos, né, de fraqueza, nos momentos de dificuldade, né? Então nós devemos confiar em Deus e passar uma vida de vitória, uma vida na presença então de Deus. Essa foi a promessa de Deus para Josué e essa promessa também é para mim e é para você nos dias de hoje. Seja forte e seja corajoso, creia em Deus, né? Porque Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aqui em Salmo 34, 19 diz assim, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então ali em Josué, Deus está prometendo então prosperidade, né? Então aqui em Salmos, Deus está prometendo nos livrar de todas as aflições, de todas as nossas lutas. Nesse Salmo a gente vê então a fidelidade de Deus, né, para aquele que confiar ou confiam em Deus, né? Nele nós podemos passar por tribulações, por aflições, e o Senhor Deus, ele promete então a nos livrar de todas elas, né? Então todos os que amam a Deus, né, e servem ao Senhor, ele é aquele que busca, né, a sua justiça,
né? Deus, ele é a nossa justiça e a nossa fortaleza, né? E é através deles que nós somos bem-sucedidos, é através deles que nós temos os livramentos, né? Então, né, mesmo que nós estejamos passando nesse momento por dificuldade, seja ela financeira, seja ela até mesmo enfermidade ou alguma outra luta que nós estejamos passando, né, mesmo assim, né, Deus, ele nos promete nos livrar de todas elas, né? Então o próprio Jesus Cristo, ele nos consola, né, através de sua palavra, dizendo, né, que ele, Jesus Cristo, né, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci. Então Jesus Cristo, ele passou por aflições também. Ele passou também, ele sentiu o que nós sentimos, né? Então ele fala então que ele venceu todas. Então a promessa dele então é que ele vai nos livrar de toda aflição. Então Jesus, ele passou por aflições e ele venceu todas. Isso significa então que por maior que seja a luta, né, nós venceremos. Nós teremos então a vitória, porque ele é o nosso Deus e Pai, e ele nos prometeu livrar de todas as dificuldades, e a nossa confiança está em Deus. Então eu deixo essa palavra para o irmão, para a irmã, que venha meditar então nessa palavra, que são duas promessas, né? A primeira promessa que ele fez através de Josué, né, que nós seremos então, né, próspero, que nós venhamos a vencer, né, todas as dificuldades financeiras. Aqui em Salmos 34, então, ele está nos ensinando, então, ele está fazendo mais uma promessa, então, dizendo que, né, por mais que nós passe por aflições ou dificuldade, ele nos livra de todas, né? Então eu creio nessa palavra, né? Então que o irmão tenha fé, que o irmão venha colocar as suas dificuldades, né, as suas aflições na presença de Deus, né? Porque Deus, ele é a nossa esperança, Deus, né, através dele que nós temos a nossa vitória. Então eu peço ao irmão, à irmã, que venha, Senhor, colocar na presença de Deus as suas dificuldades, as suas aflições, e tu terás a vitória, porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, e só nele nós confiamos, amém? Então que Deus venha te abençoar nesse dia, que Deus venha te fortalecer na fé, né? Que tu seja uma pessoa próspera, que tu seja uma pessoa vitorioso, com a graça do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.